Olá! O ditador Vladimir Putin evita o tom triunfalista e uma escalada verbal no discurso do Dia da Vitória, 9 de maio, quando a Rússia festeja a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Mas Putin insistiu que uma guerra preventiva era necessária para evitar a suposta ameaça da Organização do Tratado Atlântico Norte, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, e compara a guerra da Ucrânia à luta contra Adolf Hitler, ao alegar que está combatendo neonazistas ucranianos. Havia várias especulações de que o ditador russo poderia anunciar a anexação das províncias de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, a convocação de referendos de adesão à Rússia de áreas ocupadas, uma declaração formal de guerra, uma mobilização geral para o conflito e novas ameaças de uso de armas nucleares. Isto ameaçaria o resto do mundo, o público externo, mas poderia pegar mal para o público interno. Foi um discurso sem novidades, calibrado cuidadosamente para o povo russo. Putin não citou a Ucrânia, afinal é um país irmão com muitas famílias mistas, e a maioria dos russos, se souber a verdade, provavelmente não aprova uma guerra contra a Ucrânia. Então, Putin usou a ameaça dos neonazistas ucranianos, da OTAN, e 30 anos de o que chamou de desrespeito e humilhação impostos pelas potências ocidentais hostis à Rússia. É um pensamento paranoico. Na única indicação clara de seus objetivos na atual fase da guerra, Putin chamou de nossa terra as províncias da região da Bacia do Don, a região industrial da Ucrânia, da indústria pesada, do carvão e do aço, que vem desde o tempo da União Soviética. Em resposta, o presidente Volodymyr Zelensky declarou que a Ucrânia fez sua parte na guerra contra Hitler, em que morreram 9 milhões de ucranianos, mas no dia da vitória está lutando por uma nova vitória. Putin não pôde nem fazer uma parada militar em Mariupol, uma das cidades mais destruídas pela guerra. Os últimos civis deixaram a siderúrgica de Azov no sábado. A siderúrgica de Azovstal, no sábado, mas os comandantes do batalhão de Azov, da Guarda Nacional, que ainda resistem, criticaram o governo ucraniano, acusando Zelensky de não preparar a defesa da cidade. O tenente Ilya Smolenko descartou a possibilidade de uma rendição porque a Rússia não está interessada em proteger nossas vidas. A Rússia acusa os ultranacionalistas do batalhão de Azov, acusados de várias atrocidades na guerra iniciada em 2014 no leste da Ucrânia. A Rússia acusa o batalhão de Azov de nazismo. As comparações com o nazismo causaram um embaraço diplomático à Rússia na semana passada, quando o ministro do Exterior Sergei Lavrov afirmou que o ditador nazista Adolf Hitler tinha sangue judeu como parte dos seus argumentos para insistir na tese de que a Rússia está desnazificando a Ucrânia, que é governada por um presidente e por um primeiro-ministro judeus, o que só acontece em Israel e na Ucrânia. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett, que tenta mediar as negociações de paz, diz que Putin pediu desculpas pela gafe diplomática de Lavrov. O tom moderado do discurso de Putin não significa uma redução dos objetivos nem da intensidade da guerra. A Rússia está bombardeando Odessa com mísseis, destruiu um dos hotéis favoritos da elite russa, que gosta de tirar férias no Mar Negro. No sábado, um míssil russo havia destruído a pista do aeroporto de Odessa. A Rússia talvez imaginasse que Odessa seria o elo mais fraco nas defesas da Ucrânia. O russo é a língua franca, é a língua mais falada na cidade. Esse porto, fundado em 1794 por Catarina Grande da Rússia. Para a maioria dos residentes de Odessa, a história e a cultura da Rússia fazem parte integral da cidade, conhecida como a Pérola do Mar Negro. Mas os invasores estão enfrentando uma forte resistência. A maioria dos cidadãos de Odessa considera a guerra uma traição.
Vejam o que disse o prefeito Gennady Trukhanov. Soldados e oficiais russos precisam ver que isto não é uma operação militar especial, como diz o Kremlin, é uma guerra de ocupação e punição, cínica e assassina, com todos os sinais do fascismo e do nazismo. A polícia ucraniana anunciou ter encontrado mais uma vala comum, agora em Mirotska, uma pequena cidade perto de Bucha, onde o presidente Zelensky afirma que já foram recolhidos 900 corpos e que outros foram queimados e enterrados pelos soldados russos. De acordo com a Ucrânia, pelo menos 23 mil soldados russos e 3 mil soldados ucranianos morreram até agora. Essas cifras devem estar infladas naturalmente como parte da propaganda de guerra. E 20 mil civis ucranianos teriam morrido só na cidade de Mariupol. A Ucrânia também acusa a Rússia de roubar 60 toneladas de trigo de uma única cooperativa, além de máquinas e equipamentos agrícolas, lembrando o Holodomor, o genocídio do povo ucraniano cometido por Joseph Stalin para coletivizar a agricultura da União Soviética em 1932 e 1933, quando pelo menos 3.900.000 ucranianos morreram de fome. Foi por isso que, quando os nazistas invadiram a União Soviética, em junho de 1941, foram recebidos como libertadores na Ucrânia até massacrar os judeus, começarem a massacrar os judeus da Ucrânia, mas alguns ucranianos lutaram ao lado dos nazistas durante toda a guerra. Na semana passada, outro ponto da fricção entre a Rússia e o Ocidente, um avião de guerra russo invadiu o espaço aéreo da Suécia, um país neutro desde 1814, na época das guerras napoleônicas. A Suécia agora pode pedir a adesão à OTAN, assim como a Finlândia, por medo de uma possível agressão russa. O discurso moderado tem um aspecto favorável, porque reduz a escalada verbal que a gente viu nas últimas semanas e as ameaças de guerra nuclear. No meu comentário anterior, eu falei que considerava arriscado o secretário da Defesa dos Estados Unidos se reunir com 40 países aliados e afirmar que um objetivo agora é degradar a capacidade militar da Rússia. A Rússia é uma potência nuclear e, quando se degrada a capacidade militar de uma potência nuclear, ela pode apelar para a bomba atômica. Isto coloca os Estados Unidos em risco de colisão direta com a Rússia. O presidente Joe Biden teria ficado irritado com as notícias de que os serviços de inteligência dos Estados Unidos deram informações que levaram à morte de pelo menos 12 generais russos mortos em combate e o afundamento do cruzador Moscou, em russo, que tinha capacidade nuclear e era a nau capitânia da frota do Mar Negro da Rússia. Biden também estaria preocupado porque não vê uma saída para Putin na guerra, o que pode levar o ditador russo a tomar medidas extremas, já que uma derrota abalaria seu poder, com risco até de ser derrubado. No canal 1 da televisão estatal russa, na semana passada, um deputado aliado de Putin defendeu o bombardeio nuclear de Berlim, Roma, Londres e Paris. Em 200 segundos, destruímos Paris, declarou o deputado. O apresentador contestou: isso é uma loucura, todo mundo vai morrer. Outro aliado de Putin comentou: mas nós vamos para o céu. A aliança da Igreja Ortodoxa com a Igreja Ortodoxa é uma pedra fundamental do nacionalismo russo. Os países do Grupo dos Sete, as maiores potências industriais capitalistas, os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, declararam que Putin não pode ganhar a guerra e anunciaram que vão parar de importar petróleo da Rússia de maneira ordeira e gradual. A Alemanha já havia proposto que a União Europeia pare de importar petróleo russo dentro de alguns meses. Antes a Alemanha falava no fim do ano. O maior problema para a Alemanha é o gás natural. A Alemanha depende em 55% do gás natural que vem da Rússia. O governo neofascista da Hungria, aliado de Putin, alertou que não pode abandonar as importações de energia, que responderiam por 85% do consumo de gás e 65% do petróleo da Hungria. O bilionário russo Oleg Tinkov afirma que foi obrigado a vender uma participação de 35% num banco para um aliado de Putin por 3% do valor real.
contratar guarda-costas e se esconder depois que declarou que a guerra é uma loucura. O Kremlin ameaçou estatizar o banco. Tinkov teme ser assassinado pela ditadura de Vladimir Putin. O que o oligarca disse no mês passado: não vejo nenhum beneficiário nesta guerra insana. Pessoas inocentes e civis estão morrendo. Como o exército pode ser bom se tudo mais no país é uma bosta e o país está atolado no nepotismo e no servilismo? Putin deixou claro aos oligarcas que arriscam perder os negócios se não apoiarem a sua guerra insana. Para o doutor e professor de filosofia francês Michel Etchaninoff, editor-chefe da revista parisiense Philosophie Magazine, especialista em história e filosofia da Rússia e autor de A Cabeça de Putin, o ditador russo pensa como o homem que foi até os 40 anos antes do colapso da União Soviética. É um homem soviético, seu coração pertence a um grande Estado plurinacional e imperial em conflito com a Europa e os Estados Unidos, depositário da memória da vitória sobre o nazismo, que despreza os países menores e crê, sobretudo, nas relações de força. Seus discursos são cada vez mais obsessivos, seu pensamento mais fanático. Aí ele está falando dos discursos para consumo interno, já que o discurso para consumo externo, já que o discurso do dia da vitória para os russos adotou um tom bastante moderado, até para não criar expectativas excessivas. A humilhação é um elemento central da visão do mundo de Putin, da infância de menino pobre, caçando ratos nas ruas de Leningrado, hoje São Petersburgo, a agência da política soviética, a temida KGB, em Dresden, na Alemanha, quando caiu o Muro de Berlim e a Alemanha foi reunificada, uma segunda humilhação, e por fim o colapso da União Soviética, que Putin descreveu como a maior catástrofe geopolítica do século XX. A ideologia de Putin mistura a nostalgia do poder soviético, anti-ocidentalismo, conservadorismo, o cristianismo ortodoxo e o eurasismo, a ideia de que a Rússia, uma grande nação, deve dominar a Eurásia, ou seja, o continente que reúne a Europa e a Ásia, e isso implicaria a necessidade de que os Estados Unidos deixem a Europa, retirem suas forças militares da Europa, e esse é um dos objetivos de Putin depois dessa guerra cada vez mais distante. A Rússia é um país único no mundo e está sendo contido desde o século XVIII. Seu destino é dominar a Eurásia e ser o farol e a salvação da humanidade, porque não abandonou suas raízes cristãs, como o Ocidente, que Putin considera decadente e corrompido. Então, repetindo, daí a necessidade de expulsar os Estados Unidos da Europa, um objetivo estratégico cada vez mais distante com o fracasso da guerra na Ucrânia. O avô de Putin, Spiridon Putin, conheceu de perto o poder total na União Soviética. Foi cozinheiro de Lenin e Stalin, um cargo de altíssima confiança, porque esses ditadores tinham medo permanente de serem envenenados. Depois do fim da União Soviética, Putin chegou a dirigir táxi informalmente para complementar a renda. A humilhação é o elemento central da psicologia do fascismo, de que povos humilhados têm direito a uma revanche histórica redentora. A Alemanha nazista de Adolf Hitler queria reparar a humilhação sofrida com a derrota na Primeira Guerra Mundial. Putin quer refazer a ordem mundial pós-Guerra Fria, mas a Rússia não tem poder econômico para tanto. Os Estados Unidos, por outro lado, nunca sofreram uma derrota militar humilhante. Perderam no Vietnã mais pela falta de apoio interno do que pela derrota no campo de batalha. Não foram invadidos nem ocupados. Nos Estados Unidos, o supremacismo branco é a raiz ideológica mais importante do extremismo de direita, ao lado do fundamentalismo cristão e do anticomunismo. O ex-presidente Donald Trump explora tudo isso manipulando a questão da imigração e o medo dos brancos com a expectativa de que deixem de ser maioria absoluta em breve. Enquanto apoiam a democracia na Ucrânia, que está longe de ser consolidada, as potências ocidentais enfrentam a erosão da democracia em casa. Com Trump, que tentou dar um golpe de Estado sem precedentes nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 para não entregar o poder,
dominando o Partido Republicano e a extrema-direita conquistando 41% dos votos do segundo turno da eleição presidencial na França. Por enquanto é isso. Se você gostou, assine meu canal no YouTube e me acompanhe no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.